Se você chegou até aqui, talvez exista uma sensação silenciosa que te acompanha há muito tempo. Uma percepção íntima de que você nunca se encaixou totalmente. Poucos amigos, poucas conexões profundas. E ainda assim, uma vida interior intensa demais para caber em conversas superficiais. Este vídeo não é sobre solidão comum. É sobre um tipo específico de estrutura psíquica que raramente é compreendida. Talvez você tenha passado anos se perguntando se havia algo errado com você, mas a psique não erra, ela sinaliza. E quando o mundo externo não sustenta quem você é por dentro, o inconsciente cria distância como forma de proteção. A dor que você sente não é um defeito, é um chamado. Aquilo que você não conscientiza te domina. E hoje, esse chamado começa a ganhar voz. Ao longo deste vídeo, você não vai receber rótulos, diagnósticos ou fórmulas prontas. O que será revelado aqui é um mapa de consciência. Você vai compreender por que algumas pessoas têm poucos amigos não por incapacidade emocional, mas por excesso de profundidade psíquica. Vai entender como isso se forma, como se mantém e, principalmente, como isso pode ser integrado sem dor, culpa ou isolamento crônico. Não para mudar quem você é, mas para se libertar do peso inconsciente que você carrega. Consciência liberta, não aprisiona. E quando a compreensão chega, algo interno se organiza. Este vídeo não tenta te empurrar para fora de si. Ele te convida a voltar. O ego coletivo sustenta uma ilusão perigosa, a de que valor humano é medido por sociabilidade, popularidade e pertencimento visível. Mas Jung nos alerta que o coletivo raramente entende o indivíduo em processo de individuação. Pessoas com poucos amigos são frequentemente vistas como estranhas, frias ou inacessíveis. Essa leitura é superficial. O coletivo teme aquilo que não controla, e aquilo que não se adapta facilmente costuma carregar uma psique mais diferenciada. Não é o outro que te destrói, é o inconsciente que você ignora. Quando você tenta se moldar para caber em relações que não ressoam com sua alma, o sintoma aparece. E o sintoma, na psicologia analítica, é sempre um mensageiro. Do ponto de vista junguiano, pessoas com poucos vínculos externos costumam ter uma vida psíquica altamente ativa. O investimento libidinal não está disperso no social, mas concentrado no mundo interior. Isso não é retraimento patológico. É uma orientação da energia psíquica. A psique escolhe onde investir. Em vez de múltiplas conexões superficiais, ela busca sentido, verdade e profundidade. Essa configuração costuma gerar 5 características raras: sensibilidade simbólica, intolerância ao vazio relacional, percepção aguçada da sombra alheia, autonomia emocional precoce e uma relação intensa com o próprio inconsciente. Nada disso é aleatório, é estrutura. Imagine uma caverna antiga, profunda, silenciosa. A maioria prefere caminhar à luz do dia, onde todos veem e são vistos, mas alguns são atraídos pela caverna. Não porque gostem da escuridão, mas porque sabem que é ali que moram os símbolos, as verdades e os tesouros ocultos. Pessoas com poucos amigos são como guardiões dessas cavernas internas. Nem todos suportam descer. Nem todos querem ver. E por isso muitos se afastam. A sombra não quer te ferir, quer ser vista. E quem vive próximo dela aprende cedo que nem toda companhia é saudável. Quando o ego ainda é imaturo, ele projeta sua sombra nos outros. Pessoas com maior consciência inconsciente percebem essas projeções rapidamente. Sentem quando estão sendo usadas como espelho, depósito emocional ou idealização. Isso gera afastamento. Não por arrogância, mas por autopreservação psíquica. O inconsciente reconhece perigos antes que o ego compreenda. Assim, a psique cria filtros. Poucos passam, poucos ficam. O problema surge quando o ego interpreta esse padrão como rejeição pessoal, em vez de inteligência psíquica. Aquilo que você não conscientiza te domina. Talvez você tenha aprendido a se virar sozinho cedo demais. Talvez tenha se sentido invisível em grupos. Talvez tenha doído perceber que você se doa mais do que recebe. Mas aqui está a virada. Isso não te torna quebrado, te torna profundo. A dor que você sente não é sinal de fracasso social, mas de uma alma que se recusa a viver pela metade.
A individuação começa quando você para de fugir de si. E quando você honra sua estrutura psíquica, a solidão deixa de ser castigo e se torna espaço de reconexão interna. Sem consciência, o ciclo se repete. Você se aproxima, percebe o vazio, se afasta e se culpa. O sintoma não é a falta de amigos, é a tentativa inconsciente de se adaptar a vínculos que não sustentam quem você é. Enquanto isso não é visto, o destino se repete. Jung foi claro: tudo que não é conscientizado se manifesta como destino. A cura não está em forçar pertencimento, mas em compreender seu padrão relacional e integrá-lo de forma madura. O ego quer pertencer. A sombra guarda o medo de ser rejeitado. O self, porém, busca totalidade. Quando você vive a partir do self, aceita que nem todos caminham no mesmo ritmo de profundidade. Você para de negociar sua alma por aceitação. Integra sua sombra sem se isolar do mundo e passa a escolher relações que ressoam com sua verdade, não com sua carência. Isso muda tudo. O alerta é simples. Profundidade sem consciência vira isolamento. Consciência sem ação vira estagnação. O caminho de individuação começa quando você 1. Reconhece sua estrutura psíquica sem julgamento. 2. Diferencia solidão consciente de isolamento defensivo. 3. Aprende a sustentar vínculos sem abandonar a si. 4. Integra a sombra relacional com honestidade emocional. 5. Escolhe qualidade simbólica em vez de quantidade social. Este é o chamado interior, não para te afastar do mundo, mas para te devolver a si mesmo.